Olá pessoal, tudo bem? Gente, continuando o assunto então de siderurgia, na aula passada a gente falou um pouco do processo em geral, né? Onde ele acontece a transformação do minério em ferro-gusa, que é o ferro primário, o ferro de primeira fusão. Gente, esse processo vai acontecer dentro do alto forno, e agora a gente vai falar com mais profundidade a respeito desse assunto. Então vamos lá, no meu slide aqui. Nós temos primeiro as matérias-primas que são introduzidas dentro do alto forno, que vai produzir o ferro-gusa. O que você coloca dentro do alto forno? Primeiro, o minério de ferro, que vocês viram na aula anterior, que são de 3 tipos, magnetita, limonita e hematita. Fundentes, esses componentes eles ajudam na redução da temperatura de fusão dentro do alto forno, que aí você pode utilizar o calcário, a dolomita, que é um outro composto lá, a cal virgem e até o quartzo. Você também precisa inflamar dentro o ambiente desse alto forno, então você vai precisar das adições. Quais são as adições? Que no caso são combustível para o alto forno. É o carvão mineral, que antigamente era utilizado o carvão vegetal. Bom, então vamos falar um pouco de cada um, já que o minério de ferro a gente já falou. Gente, o carvão utilizado hoje em dia no processamento do alto forno é o carvão mineral, que é obtido em minas, geralmente em uma profundidade no subsolo. O carvão, pessoal, mineral, ele é o combustível do processo, é ele que ajuda a massa a entrar em combustão e derreter e formar o ferro-gusa. O outro composto adicionado é o calcário. O calcário ele tem uma função bastante importante, pessoal. O calcário ele ajuda a separar todas as impurezas compostas dentro do minério, porque o minério de ferro, depois que ele é obtido do solo, ele está carregado de impurezas. Então, o calcário, quando ele é misturado dentro do alto forno, ele ajuda na separação dessas impurezas, porque ele é rico em oxigênio. E o oxigênio associa com essas impurezas e acaba perdendo densidade e forma, na parte superior do ferro derretido, uma nata, uma camada chamada escória. Então, o calcário ele tem uma função importantíssima no processo, que é a função de limpeza. Ele é o detergente para a retirada de impurezas do processo. Então, essa figura aqui que eu estou mostrando para vocês é a figura que vocês têm na apostila aí, é o alto forno, tá? Então, o alto forno, deixa eu pegar minha caneta aqui para a gente fazer algumas anotações. É aqui, pessoal, onde que eu estou indicando com essa seta, que são adicionados os 3 ingredientes, que é o minério, as adições, que é o combustível do processo, o carvão mineral, e também o calcário. Então, temos aqui ó, a carga metálica, que é o minério, os fundentes e o carvão mineral. Tá? Aqui na parte inferior do alto forno, nós temos uma panela aqui, ó, que é chamada de cadinho. Pessoal, é nesse cadinho que cai o ferro derretido, o ferro-gusa. Quando o calcário se associa com o minério que está carregado de impurezas, forma, né, na camada superior do cadinho a escória. Então, o que é uma cinza resultante do processo que depois ela é descartada. Essa cinza, essas cinzas aí, pessoal, ela pode depois ser misturada com o cimento para a fabricação de cimento. Ela pode ser misturada no processo na fabricação de cimento, tá? Aqui na parte intermediária, onde vocês estão vendo aqui, ó, estou circulando aqui, vocês têm as ventaneiras. São equipamentos que injetam gás natural dentro do alto forno para inflamar junto com o carvão mineral. Nessa parte mediana do alto forno, chamada de ventre, é onde ocorre a fusão do carvão mineral e do calcário. Então, ali vai acontecer o derretimento dessa massa, dessas pelotas de minério, transformando, então, todas em ferro-gusa líquido. Então, esse ferro-gusa líquido ele vai caindo pela ação da gravidade
aqui no cadinho, tá? Bom, pessoal, esse equipamento aí, o alto forno, é um equipamento que tem mais ou menos 90 metros de altura e por dentro ele é revestido com tijolos refratários. Isso porque nessa região tem uma temperatura aproximada de 1.500 graus Celsius. Então, por dentro do alto forno, para suportar essa temperatura elevadíssima, tem que ser materiais refratários. E por fora, nós vamos ter chapas de aço rebitada. Ok? Então, estou apresentando para vocês aí o alto forno. Esse equipamento é um equipamento que funciona de maneira contínua. Isto é, ele não tem uma parada de funcionamento. Então, ele tem uma forma contínua. Então, na parte de baixo, onde está o cadinho, acontece a saída, tá vendo? Ó, tem uma seta aqui indicando a saída do ferro gusa, que é o ferro de primeira fusão. Então, é este ferro gusa que vai ser utilizado para a fabricação de aço, fabricação de ferro fundido, enfim. Então, ele sai através de canais e escorre para outro recipiente, outro equipamento, chamado de carro torpedo. O carro torpedo, eu não sei se eu tenho uma figura aqui, tá? Não sei se eu tenho uma figura aqui para mostrar para vocês, mas o carro torpedo, ele é um equipamento, tá? Depois eu mostro ali para vocês, né? Ele é um equipamento aonde ele faz o transporte do ferro gusa para a aciaria. Aqui eu tenho uma outra figura mostrando mais em detalhes, né? Onde a gente tem aqui, por exemplo, a alimentação através de correias transportadoras dos 3 ingredientes, o alto forno, e aqui nós temos, tá vendo, ó, a saída de canais do ferro gusa líquido, né? Por outro lado, a gente vai ter o orifício aonde sai a escória, e aí essa escória cai nesse carro de escória e é levada para uma outra área, um outro pátio da empresa, aonde acontece a separação desse material. Esse equipamento é um equipamento extremamente danoso para o meio ambiente, porque ele lança muitos vapores, pós, poeira, particulados na atmosfera. Então, há um sistema de lavagem, tá, que tenta filtrar o máximo de poeira desse sistema. Tá? Então, você pode ter, por exemplo, contaminação da atmosfera com esse equipamento, né? E para isso você tem que ter todos esses equipamentos aqui para retirar essa poeira, né? Para evitar que essa poeira vá para a atmosfera. Tá ok? O alto forno ele é dividido basicamente nessas partes aqui: a cuba, a rampa, o cadinho e a zona de amolecimento. Tá? Então, eu deixei aqui no meu esquema, aqui, ó, a cuba, a rampa, o cadinho, né? Tudo certinho ali para vocês verem como funciona o processo. Tá? Então, a escória a gente já falou também, que é a quantidade de poeira que é adicionada. Essa escória, depois ela é descartada, ela pode ser misturada até com asfalto, tá? Ok? E o ferro gusa é esse composto, a matéria-prima para a fabricação do ferro e aço, que tem um alto percentual de carbono, olha aqui, pessoal, até 4,5% de carbono, e é bastante quebradiço e frágil. Então é por isso que o ferro gusa não tem nenhuma aplicação na mecânica, ele só serve de matéria-prima para a fabricação de ferro e aço, ok? Beleza? Então, além disso, o ferro gusa ele é carregado de impurezas, por exemplo, fósforo, silício e enxofre, ok? Beleza? Gente, então, espero vocês na próxima videoaula e com esse conteúdo vocês já podem fazer a lista de exercício aí, tá? E depois entregarem, ok? Então, um forte abraço e fiquem com Deus.